Você sabia que existem 7 defesas psicológicas do nosso ego, que muitas vezes nos defendem, mas também podem nos atrapalhar? Quer saber quais são e como elas funcionam? Vem comigo! Salve, salve, queridos e queridas, tudo bem? Cícero Gabriel aqui. A gente vem falar sobre esses 7 mecanismos psicológicos do nosso ego que são utilizados para que a gente se proteja da dor. Antes de mais nada, eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe com quem você acredita que ele pode ser útil e se inscreva no canal, ativando o sininho e as notificações, porque isso nos ajuda muito a crescer no ranking aqui do YouTube. Antes de eu entrar nesses 7 pontos, eu queria só trazer uma dimensão simples de 3 questões, 3 entes que fazem parte da nossa personalidade, segundo Freud, tá? Quais são esses entes que fazem parte da nossa personalidade? O id, o ego e o superego. Então, o ego é uma dessas, digamos, um desses entes que fazem parte da nossa personalidade, da nossa psique. E eu quero trazer em detalhe aqui cada um deles para que você entenda por que o ego utiliza esses mecanismos de defesa. Vamos lá? Primeiro, nós temos o id. Toda pessoa nasce com um id. O id é responsável pela questão de prazeres imediatos. É aquela criança que nasce dentro de nós e faz com que a gente acabe tomando decisões que são impulsivas para satisfazer prazeres imediatos ou necessidades imediatas, sem avaliarmos todo o contexto e os impactos que podem acontecer em outras pessoas que fazem parte do nosso círculo social. E como exemplo, a gente tem o próprio bebê, que independentemente do lugar, do momento e com quem ele se encontra, se ele se machuca, se ele está com fome, se ele precisa ser trocado, ele vai começar a chorar sem avaliar os impactos nas pessoas que estão fazendo parte daquele momento. Então o bebê é a verdadeira demonstração do id, buscando sempre resolver uma situação, né, e ter um prazer imediato. Esse é o id. Depois nós temos o ego. O ego começa a se criar ali pelos 3 anos de idade aproximadamente, onde a criança começa a perceber que as coisas que ela faz, que a forma com que ela se comporta, acabam afetando outras pessoas. E o papai pode ficar triste, a mamãe pode ficar triste, eu posso estar machucando o amiguinho fazendo algo. Então a criança começa a perceber que ela interage com outras pessoas e com outras crianças, ou seja, existe um círculo social e ela tem que se portar de determinada maneira, entendendo que se ela tiver um prazer de curto prazo, ela pode impactar outras pessoas. Então ela começa a desenvolver isso aproximadamente com 3 anos de idade. E aqui uma distinção. Todos nós temos um ego. Todos nós temos um ego. O ego faz parte da nossa personalidade. O que varia é como você utiliza o seu ego no seu dia a dia. Então essa conotação, digamos, do dia a dia que nós temos, essa pessoa tem o ego muito inflado, essa pessoa... Enfim, o ego é para nos proteger e fazer com que a gente consiga lidar com outras pessoas. Então isso é muito importante de se citar aqui para que você entenda. E por fim nós temos o superego, que se forma aproximadamente ali por 5 anos de idade. O que acontece? O superego, como o próprio nome já diz, é uma camada acima do ego, que é colocada ou pelos nossos pais ou pelo círculo social no qual a gente convive, de padrões de morais e conduta, formas que você deve se comportar, o que é certo e o que é errado, e a criança começa a fazer julgamentos, entendendo como ela pode e deve agir e como ela não deveria agir em determinadas situações. Então é aqui que começam a se estabelecer até alguns pré-conceitos na cabeça da criança, exatamente do que é certo e o que é errado. Algumas pessoas atribuem que o superego poderia até ser a nossa consciência, que julga o que é certo e errado, avalia os impactos na sociedade, nos amigos, enfim, no círculo social, e faz a gente tomar uma decisão que seja teoricamente mais adequada para se conviver em harmonia com aquele círculo social. Então, se você perceber, o ego fica pressionado, ele fica exprimido entre o superego de fazer o que é certo, padrões de morais e conduta, e o id, que é você ter prazer, buscar prazer e ter esses prazeres de curto prazo, inclusive. Ele estando ali pressionado, exprimido, faz com que ele tenha uma série de momentos de ansiedade, de pressão, e ele utiliza alguns mecanismos para canalizar essa pressão e essa ansiedade. A gente considera que em uma pessoa saudável, o ego seria mais forte do que o superego e do que o id, ou seja, ele teria um equilíbrio entre busca de prazer e fazer o que é certo, a título de padrões de morais e conduta. E quais são os mecanismos de defesa do ego? Antes de mais nada, eu tenho que atribuir esse conhecimento a Anna Freud, que é filha do Freud, tá? Os mecanismos de defesa do ego acontecem porque ele tem que ficar batalhando
entre ele atender o id e atender o superego. Então, sempre que isso acontece, sempre que existe esta batalha entre esses entes aqui, o ego se sente pressionado e ele utiliza técnicas, alguns mecanismos psicológicos para canalizar essa pressão e fugir da realidade. Vamos entender cada um deles agora. E o primeiro mecanismo muito utilizado por pessoas que se consideram racionais demais é a intelectualização. Eu penso numa perspectiva fria, sem emoções e acabo canalizando um aspecto racional às coisas para poder fugir da realidade e intelectualizar a decisão que eu estou tomando. E o segundo aspecto que nós temos é a projeção. Eu acabo atribuindo os meus sentimentos a outra pessoa, como se ela estivesse sentindo o que eu estou sentindo. Um exemplo simples é quando pais começam a projetar nos seus filhos um sentimento que eles têm, da escolha de uma profissão, de uma certa série de condutas que ele deveria ter, mas na verdade é uma pessoa diferente e só existe uma projeção dos seus sentimentos na outra pessoa. Isso serve para filhos, serve para irmãos, serve para amigos, não importa. Sempre que você projeta um sentimento que você tem em outra pessoa, acreditando que ela tem aquele sentimento ou que ela deveria ter aquele sentimento, você está projetando. E atenção, você só consegue projetar sentimentos que você tem dentro de si. Toda vez que você vê uma pessoa e acha ela snob, ou acha ela boçal, ou não importa o que você ache, você só consegue projetar isso na pessoa porque você tem um pouco disso dentro de si. Esse mecanismo de projeção, ele é, digamos assim, universal e todos nós fazemos isso. O terceiro ponto que nós temos aqui é a negação. Sabe aquela pessoa que cria um mundo, o fantástico mundo de Bob na cabeça, cria pôneis e Disney na cabeça, aquele mundo de fantasia e acaba negando a realidade? Isso acontece com um parceiro, com um trabalho, com um amigo, que a realidade está bem na cara da pessoa, mas ela cria uma história diferente e nega a história que efetivamente está acontecendo na cara dela. Isso é negação. Conheço várias pessoas assim, é o que mais me irrita. Depois nós temos a regressão, onde a pessoa começa a agir de uma maneira mais infantil, regredindo vários estágios da sua maturidade. Ela pode começar a comer excessivamente, fumar ou mesmo ficar agressiva, verbal e até fisicamente. Outro mecanismo de defesa do ego para fugir da realidade é a repressão. Essa repressão, inclusive, é citada num livro chamado O Efeito Sombra, que eu recomendo muito esse livro, inclusive eu já pus no meu Instagram. E eu acho esse livro sensacional. Repressão basicamente é você pegar um sentimento e deixar ele bem guardadinho lá no porão, lá num baú, bem no fundo, e não mexer mais com aquilo, reprimindo esse sentimento. O grande ponto é que esse sentimento, quanto mais você reprime, mais ele vai se tornando maior e pode ser que em algum momento da sua vida isso venha como um vulcão cheio de lava que exploda bem na sua frente. Então a repressão realmente é um mecanismo que é utilizado e que pode te oprimir. Depois nós temos a racionalização. A intelectualização é você criar algo frio e objetivo para explicar algo que você está sentindo. A racionalização é um pouquinho diferente. Na racionalização você cria justificativas que até são plausíveis, até fazem algum sentido, elas não são só racionais, elas também têm um aspecto emocional e você cria esse mundo, né, de justificativas para poder suportar a dor. Então isso é a racionalização. Um exemplo simples é um fim de relacionamento, onde você começa a achar justificativas que a pessoa não me deixou porque ela não me ama mais, ela me deixou porque eu me comportava do jeito X ou jeito Y, então até faz um certo sentido ela me deixar. Então você começa a racionalizar coisas para chegar numa justificativa que é plausível, que explica aquela situação, para que você não se sinta tão pressionado pelo seu ego. E por fim a gente tem a sublimação. Ana Freud acreditava que a sublimação era o maior sinal de maturidade. E a sublimação basicamente é você canalizar aquela pressão, aquela ansiedade em alguma outra atividade que seja benéfica para você. Então, ao invés de você comer ou beber excessivamente ou fazer qualquer outro tipo de coisa que não é benéfico para si, que vai te fazer mal, você acaba canalizando para um esporte, canalizando para o estudo, canalizando para a leitura. Então, esse seria o maior sinal de maturidade, segundo Ana Freud. E aí, o que você achou desses 7 mecanismos de defesa do ego que ele utiliza para fugir da realidade, reduzir a pressão e a ansiedade? Interessante, não é mesmo? Me conta aqui nos comentários quais são os mecanismos que você mais utiliza. Eu vou contar um segredinho para você.
O meu é sublimação. Eu corro para musculação e me detono lá na academia. Qual que é o seu? Qual é o que você mais utiliza para fugir da realidade ou para reduzir essa pressão, tá? Se você chegou até aqui, eu só tenho uma gentileza para te pedir. Por favor, curta esse vídeo e se inscreva no canal, pois isso nos ajuda demais a continuar produzindo conteúdos de qualidade. Se você tiver qualquer dúvida, coloca aqui embaixo que com certeza eu vou responder. Eu lhe desejo muito sucesso, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.